Pecado realmente existe? Adão e Eva realmente pecaram no paraíso? Pecado leva mesmo para o inferno? Se você acredita em tudo isso, prepare-se, o episódio de hoje é feito para você. E aí, Spiriters, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espiritismo para quê? E hoje nós vamos discutir a questão do pecado. Pecado para quê? Será que pecado existe mesmo? Bom, hoje conosco aqui nos estúdios do SEAC, né, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, nós temos a nossa querida Andréa Merig. Olá, Andréia, médium, psicóloga, palestrante, estudiosa. Nossa, são tantos títulos que eu não sei nem por onde eu começo. Nossa. Seja bem-vinda, Andréia. Olha só, que coisa mais linda. Oi, tudo bem? É uma delícia estar aqui. Mais um dia, a gente falando, Mais um dia, né? tô média hoje mesmo. Você tá média hoje? Hoje eu tô. Gravando um podcast. Não é médium, tá média, né? Estamos aí gravando mais um episódio, né? Que bacana estar nessa segunda temporada, esse pessoal que está nos acompanhando, as pessoas que estão nos enviando as histórias, estão mandando seus comentários. Isso pra gente faz toda a diferença, viu? Dá um quentinho no coração, né, André? Nossa, eu tô adorando todas as histórias. É, uma melhor que a outra. E hoje, gente, olha, tô batendo a mão na mesa, daqui a pouco eu vou tomar uma bronca irado, aqui. ele tá Já tô irado. irado, né? Hoje nós vamos falar então um pouquinho do pecado, né? O que é esse pecado? O que foi que a Igreja Católica, né? Com todo respeito à Igreja Católica, eu tenho berço católico, o André tem berço espírita, né? É, tem Sim, berço hoje eu espírita. sou espírita, mas eu comecei minha caminhada lá e eu sempre ouvi falar dessa questão do pecado, principalmente dos pecados capitais, não é? Exatamente. Quais são esses pecados capitais, né? Então vamos lá, só pra gente elencar, André, foi lá do século VI, hein? Na Idade Média os pecados eram então avareza, né? Pessoa pão dura, né? Conheço, o escorpião no bolso, né? Que eles conheço dizem. gente assim. A gula, quando a gente come mais, né? Do que deveria. A inveja. A ira, a luxúria, né? Que é aquela sensualidade, né? O excesso dessas circunstâncias. A preguiça e a soberba, que é quando a gente se acha melhor que os outros. É isso? Esse é difícil, né? Então estão aí os 7 pecados capitais. Agora a gente precisa entender, né? André, antes da gente entender, vamos lá. Fala pra mim, quais desses 7 pecados capitais? Olhando pra câmera, não pode mentir que é pecado, viu? Tá, não vou mentir, ó. Não minta. Não tô nem cruzando os dedos. Quais desses 7 pecados pra você é o mais difícil Eu de acho que resistir? hoje a preguiça, porque eu tô média. Eu tô média. É a preguiça, André? É a preguiça. Você tá preguiçosa hoje? Nossa, olha, Hoje sempre ou só comecei hoje? às 7 da manhã e não parei. Então você não tá com preguiça, você está cansada. É verdade. Mas a preguiça hoje, Entendi. se eu pudesse, Das 7 sairia aí- daqui e ia pro sofá. Entendi. Bom, no meu caso, pra mim é a gula, com certeza. Eu tenho uma luta com a balança que você não tem ideia. Sério? Nossa. Gente, vocês não veem, mas ele é todo certinho. Não tem nada disso, não. Nossa, mas não, eu falo, a dieta, eu nutricionista, eu sou uma aberração. Não consigo fazer o que o nutricionista manda. E ele é bom, meu nutricionista, isso que é pior, ele é bom, ele coloca as coisas que eu peço, e aí que eu não entendo mesmo, se eu pedir, como é que eu não estou conseguindo cumprir? É a gula. Eu acho que a Igreja Católica estava certa naquela época, já falando que a gula era onde a gente tropeçava mesmo. Que coisa. E naquela época tropeçava mesmo, né? Não, você não tem noção. Depois que eu entrei no mundo do YouTube, entrei assim, como espectador, tá? Que eu descobri aquelas receitinhas de 3 minutos, meu Deus do céu. Aí, assim, a vida foi pro barco mesmo, né? Eu não faço nada disso. Nossa, eu adoro pegar aquelas receitinhas. Outro dia eu fiz, como é que chama? Berinjela com provolone. Olha, Nossa, nem ficou conhecia. uma Vamos delícia. passar essa receita aqui no final. Quem quiser, deixa aí o pedido da receita que eu mando o link pra vocês. Eu cobro, tá? Mentira. Falando em gula, eu fiz o teste da receita do quiabo na air fryer. Nossa, ficou uma delícia, ficou bem crocante Eu mesmo. gosto de quiabo, viu? Eu adoro quiabo. Eu gosto do quiabo também. Tem gente que rejeita, mas eu acho que eu vou gosto. trocar, então, a preguiça pela gula, porque eu tô ficando com fome. E eu tô ficando com preguiça. Olha só, tá vendo? Mas vamos lá, então. Falar um pouquinho dessa questão do pecado, né? Mas o pecado, gente, que historicamente, de onde ele começa a ser contado? Lá do pecado original, que foi colocado lá no paraíso, junto com Adão e Eva, né? Tadinha da Eva, teve que assumir toda essa culpa. Aguentou a bronca, né? É. Há quanto tempo ela já tá nessa? Olha, né? mulheres, você vê, a gente já começa lá de trás. Essa história, então, só pra gente situar, nós vamos ter aí, dentro da história da religião, né, principalmente da cristã, em que existia um paraíso e Deus colocou um homem e uma mulher, Adão e Eva, não é, nesse paraíso.
E fez ali a promessa da felicidade desde que eles cumprissem todas as ordens de Deus. E uma delas qual era? Não comer a maçã. Não comer a maçã. Né? Bom, dito e feito, Deus deixa esse casal lá e de repente surge um terceiro ser vivo. Né? O terceiro animal, porque a maçã também é um ser vivo, né? Uma planta. Mas aí surge um terceiro animal que era a serpente. E quem essa estava por trás da serpente? Quem estava por trás da serpente? Tchan, 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 tchan. Vou te falar. O inimigo. O inimigo, né? O diabo, o sério? Satanás, cada um dá um nome, né? E essa serpente, então, ela convence a Eva de que se ela comesse aquela maçã e descobrisse os segredos divinos, ela teria conhecimento dos deuses. Uhum. E ela, então, passa essa ideia também para Adão e ambos comem do fruto proibido e, a partir daí, ficou conhecido como a queda de Adão e Eva, que simbolizaram todo o pecado original. Exatamente. Onde, na Igreja Católica, as pessoas já nascem pecadoras, por isso são batizadas, porque Adão e Eva já pecaram. Então, foi um pecado que foi, inclusive, sendo passado adiante, né? Mas, gente, eu não tô... Herança. Não estamos trazendo aqui nenhum tipo de juízo de valor dessa questão. Não é uma crítica, a gente está contando a história. É a história da religião, conforme disse para vocês. Mas então, essa é a história do pecado original. O pecado que começa lá em Adão e Eva. Mas é claro que isso é um conto, é uma alegoria, né, para trazer contextos, né, que nem você disse. A própria serpente, nesse contexto, ela vai acabar simbolizando aí o diabo, né, o inimigo. O homem e a mulher significam ali o começo da nação, o começo da população, o começo do povoamento. Né? E a maçã, ela vai ali, vai representar o fruto proibido por conta das formas da maçã, que ela é arredondada, a cor da maçã, que é avermelhada. Então, ela trata, né, você que é psicanalista, sabe que as formas e cores, né? O que acontece? Remetem a quê? A sexualidade? A sexualidade, né? O pecado e tudo mais. Então, a maçã, ela sempre esteve... É a ligação da sexualidade com o pecado. Ah, é? A maçã? Olha isso, gente. Não, né? Porque a maçã ali, no caso, tinha a ver com a sexualidade, mas a sexualidade não é um pecado. Não é um pecado, de fato. Embora algumas religiões coloquem, né, como exercício da sexualidade, às vezes até um ato pecaminoso, e isso varia desde uma relação sexual até a autorrelação, né, que é a masturbação. Há pouco tempo atrás não poderia ter a pílula anticoncepcional na família. Hoje em dia... Da própria Igreja Católica, né? Foi o Papa Francisco que está fazendo uma revolução ali, muito boa. Recentemente apareceu na mídia que um médico se recusou a colocar o DIU por convicção religiosa. Né? Exatamente. Enfim, então isso sempre esteve em palcos das discussões, nos holofotes, mas o fato é que a maçã, ela acaba simbolizando aí o pecado, né? O fruto proibido. Comer desse fruto significava, então, pecar contra Deus, ofender a Deus, e é aí que começam, então, as questões relacionadas ao espiritismo. A transgressão, né? A transgressão. Mas, André, veja que interessante. O que é o pecado para irmãos de outra religião? Sempre ouvi, né, na verdade, que o pecado ele é uma ofensa a Deus. É quando você age de modo errado, quando você age de forma transgressora, seja contra os costumes, contra a moral, enfim, você causa uma ofensa a Deus. E não era bacana ter um Deus ofendido no Antigo Testamento, por exemplo. Porque lá no Antigo Testamento, quando você ofendia a Deus, o que é que acontecia? Coisas terríveis, não é? As pessoas eram punidas, eram castigadas. Então foi incutido na cabeça das pessoas que o pecado levava a um castigo divino. Como se Deus fosse ali, então, um ser punitivo, né? Então, esse ar punitivista deixava as pessoas com medo de Deus. E ainda tem, né? E ainda tem. Tem muitas religiões que colocam Deus dessa maneira. Né? O que gera ali é a culpa também. E aí a psicanálise vai falar sobre isso, né? O papel da culpa na nossa vida. Né? Então, transgredimos e ao mesmo tempo vem o superego e fala, olha, você transgrediu. Olha o que você fez. Né? Dentro da gente a gente já tem isso. Né? O superego tem um papel muito importante ali. É o id, o ego e o superego, né? O id, o ego e o superego. Já comecei a ter essa matéria, viu? Na faculdade, viu, André? Já comecei a ter essa disciplina, viu? Então estamos caminhando aí. O superego tem a ver com a cobrança. O id, né, é aquela busca de saciar o que ele quer. Exatamente. Né, a busca dos prazeres. E ele quer tudo. Ele não pensa, né? Ele só quer. O superego é a autoridade moral,
Exatamente. Né? Olha, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Já posso ir bem na prova, André? Já. Já. Gente, eu falei no episódio passado, eu comecei a faculdade de psicologia. Então, influenciado pela minha querida amiga aqui, que é só luz, né? Essa psicóloga maravilhosa aqui, né? Pra ele, Um vagalume, né? Ai, não, vagalume não. Vagalume não dá, né? Mas, é pecaminoso. É pecaminoso, vagalume. Que acende a luz lá atrás. Enfim, então, realmente, essa questão da culpa acaba entrando também na conta. Porque a pessoa, veja, errou, ofendeu a Deus, está se sentindo culpada. Então, e às vezes alguma coisa dá errado ainda na vida dela, pronto. Pronto, atribuiu que foi Deus que estava castigando. Deus castiga. De fato, cometer erros, cometer deslizes, transgressões, não deixarão a criatura mais feliz. Né? Ela pode ter ali momentaneamente uma sensação de prazer, pode ter ali uma reação momentânea de satisfação. Fiquei satisfeito com isso que eu fiz. Mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ou quando o tempo passa e a pessoa começa a refletir sobre o que fez, aí a conta vem. Não é? Mas essa é a diferença. Enquanto algumas religiões, e com todo respeito a essas religiões, que é a forma da interpretação deles, colocam que o pecado é uma ofensa a Deus, o Espiritismo entende que Deus não vai se ofender conosco. Deus já tem as suas leis e toda vez que nós transgredimos suas leis ou a sua moral, nós automaticamente vamos colher a consequência dos nossos atos. E as consequências elas vão ter níveis infinitos aí de reações, que podem desde uma culpa, desde uma decepção, até situações verdadeiramente mais dolorosas. Não é? Mas o fato é que para o Espiritismo, nós não podemos ofender a Deus porque Deus não se ofende. Né? Toda vez que nós atribuímos que Deus ficou irado, que Deus vai ficar bravo, que Deus vai ficar decepcionado, tudo que nós atribuímos a Deus em questão de emoção ou sentimento humano é falho para o Espiritismo. Porque Deus não é um humano, portanto eu não posso atribuir sentimentos humanos para Deus. Você consegue imaginar Deus ficando tão bravo que ele vai se vingar daquele povo? Que ele vai punir aquele povo? Porque do jeito que é colocado, é quase que como um tom de vingança. Deus não se vinga. Ele é até contra a vingança, né? O que a gente vê aqui muito são alguns espíritos nas reuniões mediúnicas que estão atrás de vingança, são obsessores, ficam obsediando pessoas atrás dessa vingança. E é justamente o contrário que a gente tem que fazer. É perdoar esse irmão, é que ele consiga, ele mesmo se perdoar, esquecer dessa vingança. Então, Deus não, diferente daquilo que a gente brincava quando era criança, tá vendo? Deus castiga. Né? Quando caía um amiguinho, nossa, tal, não sei o quê. a gente falava muito isso. E às vezes fala ainda brincando, num tom de brincadeira, mas Deus não castiga. Ele educa. Deus ama. Deus ama, Deus educa. E quem ama, já dizia Samitiba, hein? Quem ama, educa, né? Aquele... E se você quiser participar aqui do podcast, pode vir, que Será a gente vai ficar muito feliz. Vai ver que ele já tá, né? Mas, enfim, quem ama, educa. E toda vez que nós amamos, a gente não vai buscar a destruição, não vai buscar a vingança, não vai buscar a dor do outro. Vai ter um processo educativo. Então, para o Espiritismo, nós não conseguimos ofender a Deus porque nós somos criaturas falíveis. E errar ainda faz parte, né, da nossa condição. Nós não somos perfeitos. Jesus erra. Já errou, mas ele erra agora? Ele não erra mais, ele é um espírito puro e perfeito. Ele já atingiu um grau de desenvolvimento espiritual que ele não tem mais experiências falíveis, né? Erros. Ele já atingiu um estado de infalibilidade. Nós, Andréia, né? Convenhamos, a gente não pode ver um pudim que a gente olha lá, acha que vai comer só 2 pedacinhos e a hora que vê acabou o pudim, não é verdade? A gula... E a gente faz outras coisas bem piores ainda do que comer o pudim. Andréia, não vamos falar disso agora, depois a gente conversa disso a hora que... Mas o que a gente poderia falar, até em relação à própria psicologia que eu trabalho no meu consultório, é em relação à responsabilidade de cada ato nosso. Sim. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, até as que a gente escolhe não escolher. Sim, e tudo gera consequências. Que tem a ver com o espiritismo, né? O espiritismo é muito mais daquela questão da responsabilidade da escolha, porque nós nascemos nessa encarnação e temos escolhas. Sim. E a gente vai responder por elas. Agora você falou uma coisa muito importante. Essa questão da escolha, isso nos remete a quê? A escolha. Ao livre-arbítrio. Exatamente. Né? Deus e o próprio Jesus vem nos falar que nós somos criaturas livres. Livres para escolher, que nem você disse, o nosso caminho. Nós temos a nossa responsabilidade. Então, a gente, independente se a pessoa acredita ou não em reencarnação, nós temos nossa responsabilidade nesse momento de vida. Então, as nossas escolhas
vão gerar X, Y, Z, alguma coisa na nossa vida. E a gente é responsável por aquilo que a gente fez, que a gente escolheu, até não escolher. Porque tem muita gente que não escolhe, não escolhi, então... Fiquei neutro, né? Não é culpa minha. E a própria neutralidade é uma escolha. Não, ele escolheu não escolher. Isso, exatamente. A neutralidade é uma escolha. Né? Então, eu acho que dá pra gente pensar nessa coisa que tá aí no nosso dia a dia. Sim. Na Bíblia, por exemplo, deixa eu pegar aqui algumas citações que a gente encontrou, né? Só pra gente falar um pouquinho sobre elas. Elucidar aqui um pouco, né? Lá em João, tá escrito assim, João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois pecado é a rebeldia. Pô, faz sentido? Faz sentido. Se Deus deixou as leis morais para que a gente caminhe, não necessariamente de cara para uma perfeição, mas para uma felicidade. Toda vez que a gente peca, nós ficamos infelizes. Aquilo traz certa infelicidade para a gente. Então, quando nós nos rebelamos, vamos contra as leis de Deus, e isso dentro de nós causa infelicidade. Isso nos distancia do bem-estar, né? Exatamente, porque Deus está dentro da gente. Exato. Né? Então, quando a gente tem essa questão dentro da gente, sai de dentro. Então, essa é a culpa, as transgressões, que é a rebeldia que João está falando aqui. Está tudo dentro da gente e sai de uma forma que vai gerar algo. É muito bacana a mensagem que o Espiritismo traz sobre a nossa conduta. Porque ele diz assim, olha, caminhe dentro da ética. Só de estar dentro da ética, você já está automaticamente compreendendo e vivendo muito daquilo que traz a lei de Deus. Exatamente. É a universalidade da ética. Na psicanálise também tem. É muito forte a ética na psicanálise. O que é a ética? Só para a gente entender. A ética é esse código de conduta onde predomina-se a justiça. Ela serve em todos os momentos, em todos os tempos. Então, agir com ética em determinada situação há 2000 anos é daquele jeito, há 1000 anos continua sendo daquele jeito e hoje continua sendo desse jeito. Mudam seus tempos, mas a ética permanece. A ética permanece. Vamos dar um exemplo só para clarear um pouquinho? Por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, era moral, era costume escravizar. Era costume escravizar. Mas era justo para todos? Não. Tem sempre alguém no prejuízo. Quando tem um escravo, tem alguém no prejuízo. Sempre. Então, aquilo era moral, era um costume, era aceitável, era cultural, mas era antiético para quem estava sendo escravizado. Isso hoje mudou? Não. A cultura mudou, mas a ética não. Hoje continua sendo imoral, continua sendo injusto a gente escravizar alguém. Antiético. Então, a ética não muda, mas o costume mudou, porque antes era super normal. Foi um bom exemplo que você deu, porque ainda há escravidão. Há pouco tempo atrás foi achado aqui no Brasil mesmo. No sul, né? As vinícolas. As vinícolas do sul, tendo trabalho escravo. Trabalho escravo. Em São Paulo, as costuras. Não, declarações xenofóbicas, né? Dizendo que os nordestinos não trabalhavam direito e tudo mais, né? Isso não dá, não é ético, não dá o direito de escravizar outro ser humano. Então, foi muito bom o exemplo que você deu, porque aí quem está escutando a gente agora consegue olhar para ele e falar, mas é ético escravizar alguém? Nunca foi. Nunca foi ético. Nunca foi. Mas era costume. Poderia ser costume, eu não sei. Era moral, inclusive, né? Era moral. Agora, era errado antes, é errado hoje e continuará sendo errado. Amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Isso, a ética não mudará nunca. Agora, moralmente, culturalmente, eu tenho até medo de dizer que foi correto, mas para a moral, né, eles consideravam normal, ok. Hoje já não mais e amanhã não mais também. Né? Espero, né, que a sociedade continue bem nesse sentido. Enfim, então, toda vez que nós transitamos dentro da ética, fatalmente nós não vamos incorrer dentro do pecado, porque a gente vai estar respeitando as liberdades, a justiça para ambos os envolvidos, né? É uma questão atemporal, ontem, hoje e sempre. Né? Com ética, a gente consegue se blindar do pecado. E se a gente vê, né, falando em Jesus, o que ele pregava aqui era o amor. O amor está dentro da ética. Porque se a gente ama o outro, ama-te como a si mesmo. Então, ou seja, só vou fazer para o outro o que eu fizer para mim, que for aceitável para mim. Então, é ético também. Sim. E muitas coisas que são colocadas como pecado na Bíblia, se a gente pegar principalmente o Antigo Testamento,
Cortar cabelo era pecado, comer camarão era pecado. E assim, a lista é imensa. Mas né? isso tem todo, né, uma história naquela época. Por que não podia comer camarão? Por causa Voltamos da para alergia. contexto, né? né? Voltamos para um contexto, né? Quantas pessoas morriam naquela época? Até os judeus mesmo, não comem até hoje camarão. Uma interpretação literal da Bíblia pode levar a equívocos. Né? Se a gente não analisar contexto, que era a história, os porquês, conforme você mesma está explicando aí, a gente vai permanecer equivocado, achando que tudo é pecado e que tudo é um ingresso só de ida para o inferno. E fora que a Bíblia ela é metáfora pura, né? Então cada um vai interpretar e cada época, cada geração interpreta de uma forma também. E às vezes as pessoas questionam, mas peraí, o Espiritismo então não acredita na Bíblia? Não, muito pelo contrário. Nós entendemos que a Bíblia é um livro muito respeitoso, né, que merece todo... Inclusive, aliás, muito respeitoso não, que merece todo o respeito. A gente né? utiliza nas reuniões mediúnicas, tem lá um trecho da Bíblia e o trecho do Evangelho embaixo, que é, por exemplo, o livro que a gente está estudando agora. Vem um trecho bíblico, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a discussão, né, no caso foi Emmanuel, do livro que a gente está estudando, que é Livro da Esperança. Que ele interpreta, né? Que ele interpreta um trecho da Bíblia, um trecho do Evangelho, e ele escreve embaixo. E são reflexões lindíssimas do Emmanuel, né? Muito lindo. Mas a questão é que a gente não desmerece a Bíblia, mas a gente entende que não há como se levar a questão, os textos bíblicos de forma literal, sem entender o contexto. Histórico até, né? E muita gente questiona o Espiritismo por isso, né? Mas é importante realmente levar em consideração o contexto para evitar o equívoco. Então, o Espiritismo ele traz essa mensagem para a gente. Olha, nós não conseguiremos ofender a Deus porque Deus não se ofende, Deus não fica bravo, Deus não tem ira e Deus não castiga. Ele nos educa. As dores que nós criamos ao nosso redor, elas são fruto aí, geralmente, né, da nossa forma de viver, das nossas decisões e tudo mais, não é? Que as leis estão aí, né, André? Somos nós que precisamos nos adaptar a elas. Sim, as regras da sociedade. Agora, se a gente viver com ética, tá ótimo. Não é? Já estamos anos-luz, né? André, vamos agora para aquela parte onde nós perguntamos na internet para as pessoas que nos seguem no Facebook, né, na página Espiritismo para Quê? Quais dos 7 pecados são os... eu deixei um pouquinho essa questão dos 7 pecados que a Igreja Católica nos mostrou, porque muita gente engaja, né? Eles gostam de falar desses pecados. E aí eu falei assim, tem filme também. Não tem até filme, né? E eu falei assim, olha, quais dos 7 pecados são os mais difíceis de não cometer e por quê? E aí eles mandaram histórias que têm a ver com esses pecados. Então vamos ler para a gente ver quais são os pecados que estão relacionados aí? Posso começar? E detalhe, hoje, André, nós não vamos falar sobre nomes. Eu achei estranho. Porque se eles estão falando dos próprios pecados, né, vamos preservá-los. Então a gente só fala o nome e a cidade, não vamos falar. É só o nosso que a gente vai falar aqui, o meu e o seu. Exatamente. Então a gente está aqui para se expor mesmo, mas não vamos expor os nossos irmãos, né? Olha, você viu como ele é realmente ético. Deixa os espíritas blindados. Vamos lá pra gente. Vamos lá. Arlete de Duartina, São Paulo. Que pertinho, né? Pertíssimo. Oi, dona Arlete, obrigado, viu, por você ter mandado. Depois, ela vende o quê lá? Aqueles que já começam a entregar o que ela faz, né? Eu tenho loja de imóveis. Uma loja de imóveis. Ninguém vai de Duartina que tem uma Arlete lá com loja de imóveis. Nossa, já pensou? Eu falei loja de imóveis porque a Duartina é muito famosa, né, pelos móveis, né? Sim, cidade maravilhosa. Olha, sou bastante explosiva desde sempre. Por muito tempo arrumei muita confusão na minha vida por ter esse jeito impaciente e que não leva desaforo para casa. Sou do tipo que tolera muito pouco as pisadas de bola alheia. Tenho vergonha de dizer, mas até briga física já me envolvi. Já perdi até um namoro em razão disso. Mas você bateu no seu ex-namorado? Será que era porque era explosiva? Não, eu acho que é porque era explosiva, né? Arlete, olha aí, Maria da Penha, não pode. Hoje em dia sou casada e mãe, sou mais tranquila, mas aquela brabeza toda da adolescência de vez em quando emerge com meu menino e meu marido. Não é fácil morar na casa com 2 homens que deixam a casa daquele jeito. Enfim, difícil ser assim, não recomendo. E se tivesse um 8º pecado capital que eu cometo todos os dias seria teimosia, porque olha, sou dessas. Exato, né? Arlete, eu não sei o que eu falo. Ela é brava mesmo, pelo jeito, né? Você é muito brava. Eu imaginei uma pessoa bem brava aqui Eu mesmo, também. né? Eu falei, não vou falar nada, Arlete, porque você sabe quem eu sou, não sei quem é você. Eu acho que a gente só vai concordar com ela. Tá ótimo, Arlete, perfeito. Não vamos... E assim, tipo,
Ameniza, Arlete. Mas ela fala, olha, eu não recomendo ser assim. Então, ela tá vendo que, poxa, colheu essa questão do namoro, né? Que rompeu, pelo jeito, esse namoro, pelo jeito explosivo dela. E não deve ter sido uma coisa fácil, perdeu, né? ó. Já perdi até um namorado. Em razão disso. Então, ela não recomenda. Ou seja, aquela reação, esse pecado da ira, né? Que é o pecado que está sendo tratado aqui, realmente não trouxe bons frutos, pelo contrário, trouxe dor e sofrimento. E a teimosia está dentro da ira, viu? Sim, porque... Eu já queria lançar o 8º pecado aqui, aproveitando... Não, porque a teimosia, é por causa da teimosia que ela fica irada, né? Entendi. Olha só, verdade. Vamos lá, então, continuar? Samira de Itápolis diz o seguinte... Olha o termo que ela usou. Eu já fiquei pensando, quem usa esse termo hoje em dia, Samira? Mas tudo bem, vamos embora. Sempre fui muito namoradeira. E minha mãe sempre brigou muito comigo por conta disso. Namorei bastante mesmo, conheci muitos rapazes. Ela sempre dizia, mulher que namora muito, homem nenhum quer. Talvez meu pecado seja luxúria, então? Sempre gostei de ter muitos relacionamentos. O que o Espiritismo fala sobre isso? Irei para o umbral por ter namorado muitos? Imagino que não, mas queria ouvir de vocês. Bom, com a palavra, gente, tem uma psicóloga aqui, ó. Já vou jogar na mão dela. Olha, você não vai pro umbral. Pode namorar o quanto for. Aqui tá incutido várias coisas, né? Tem a questão... Tem machismo aqui, né? Machismo, tadinha da sua mãe, mas ela foi machista. Homem aqui, pode, né? Homem pode, mulher não pode namorar todo mundo. Aí a gente vai pro umbral e eles não. Eles vão pro céu, vão ganhar medalha. Mas o pior é que isso está incutido nas pessoas mesmo. O homem pode namorar quantas quiser, ter muitos relacionamentos, que isso só o engrandece. E a mulher que namorou ali, né, o que ela chama aqui de fui muito namoradeira, pronto, a mãe dela já começou a dizer, ó, você não vai casar. Você vai ficar falada na cidade aí. Falada. Itápolis é pequeno também, né? Vai ficar falada. Eu não sei, quantos habitantes tem? Será que é grande? Não sei quantos habitantes. Não sei, mas eu acredito que não seja grande, não. O que eu acho que, assim, aqui tem duas situações, né? Primeira, sobre ter muitos relacionamentos. O Espiritismo, ele não fala que ter pouco ou muitos relacionamentos é um problema. O Espiritismo diz, qual é a sua intenção enquanto você está vivenciando o relacionamento? Quais são as energias que você entra em contato? Se existe, não estou falando que é o seu caso, mas estou falando de maneira geral, tomar cuidado para que não seja um vício, para que essa sexualização ou sensualização não se torne, né, algo assim que vá trazer problemas para você. Tem um transtorno, né, o histrionismo, né, que é esse transtorno da hipersensualização das circunstâncias, não é? E tem a questão toda também da compulsão sexual, né? Sim, que mas tem que tomar muito cuidado. Não parece no relato aqui da Samira que foi uma compulsão sexual. Ela só namorou bastante gente e ok. Me parece que ela foi julgada e ela não gostou de ser julgada, né? Com toda razão. Ninguém tem que julgar dela, mesmo. Né? Ou casou com o pai dela, só teve uma experiência amorosa, ou no máximo uma pessoa além do pai, no máximo. Pela geração até. Quando eu falei que ninguém tem que julgar, tô falando de sociedade, tá? Pai e mãe, toda vez que eles falam, né, eles estão tentando nos fazer mais felizes, né? A mãe aqui pode ter ficado preocupada com os elementos que a mãe tinha, não sei. Né? Tem mães e tem mães. Com os elementos que a mãe tinha ali, aqui, né? Me parece que era uma coisa muito natural da época, né? Porque você até falou que é uma namoradeira, né? Hoje sua mãe falaria, pô, filha, você fica com todo mundo, hein? O ficar, né? Agora. Muito bom, né? Mas não, você não vai para um umbral por ter namorado muitos, né? Já pensou chegar no umbral e falar, o que você fez aqui? Eu namorei muitos. Não é esse o problema, não, tá? Mas vamos lá, então, continuando. Fabrício, São Paulo, capital. Meu nome é Fabrício, tenho 32 anos e as pessoas me chamam de pão duro. Não sei se elas estão certas, mas o fato é que eu sinto certo mal-estar em gastar com coisas desnecessárias, porém, às vezes acho que exagero. Mas não acho que estou errado por isso. Sou programador e ganho relativamente bem. Sou solteiro, não tenho filhos. Tenho somente um cachorro. Tive uma namorada que na conversa do término pontuou claramente isso, que não gosto de viajar para não gastar, que como coisas básicas, que uso roupas muito simples, e inclusive ela achou o cúmulo eu combinar de não trocarmos presentes em Natal e aniversário para economizarmos para os nossos projetos futuros. Pronto, tem 3 pessoas achando o cúmulo agora. Assim, tipo, não, pode trocar presente. Ai, que delícia trocar um presente e ver outra pessoa feliz. Dá um baratinho, então. Não é?
Hoje eu acho que passo um pouco do limite mesmo. Vejo que gastar é doloroso para mim. Olha, eu não vou... Antes de continuar, porque eu não li, Fabrício, procura psicólogo, vai te ajudar muito, porque a relação com o dinheiro aqui está exacerbada. Ele admite, né? Você viu que ele fala. Está exacerbada e vai te atrapalhar em muitas coisas, não é só com relacionamento, vai atrapalhar em outras circunstâncias da sua vida. Bom, dica psi, agora eu vou voltar para a história. Hoje acho que passo um pouco do limite, vejo que gastar é doloroso para mim. Eu sempre economizei para comprar um bom carro. Consegui isso no ano passado, mas os hábitos de economizar continuaram. Hoje tenho um carro muito bom, uma boa quantia de dinheiro guardada, mas não tenho namorada e nem muitas lembranças de tantos bons momentos quanto uma pessoa que passeia e viaja. Um abraço para vocês. Então... Parece que tem começo, meio e fim essa história, né? Porque assim, ele vê que é um problema, por isso que eu falei, procura um psicólogo. De verdade, Fabrício, porque tem alguma coisa machucando você. Porque hoje você vê que você poderia ter outras coisas, que são os bons momentos, né? As lembranças, e curtir o momento. Não é só lembrar, é curtir na hora. Né? Acho que tudo tem uma disciplina e prudência, né? Não é exagerar, gastar demais, né? Jogar pela janela. Mesmo que é a avareza, no sentido de que sim. Porque chegou até... Olha, mais um que terminou o namoro. Você vê, mais um namoro que terminou, mas no primeiro caso porque era muito brava, no outro caso porque parecia que não queria curtir muito a vida, não queria se desprender, talvez, né? De algumas questões materiais. Enfim, é uma pena, né? Mas assim, tudo tem jeito, viu, Fabrício? Conversar, bola pra frente. Isso aí, gastar um pouco. Gastar um pouquinho, claro, não precisa começar, né? Não é de 0 a 100 de uma vez, né? Não, vai comer num restaurante gostoso. Já a hora que você escutar esse podcast, tiver próximo de algum almoço, já vai para outra, já vai pra gula. Isso que eu ia falar, eu como um bom pecador da gula, recomendo comida japonesa e churrasco, que são duas coisas que eu adoro. Então, independente do que você gostar, se você for vegetariano, vai lá, experimenta, come com prazer. Porque tá faltando prazer um pouco. Então, né? Curtir um pouquinho. Porque ele, olha, desenvolvedor, fica trabalhando ali no computador o dia inteiro. Às vezes nem tá saindo de casa. Precisa sair um pouquinho, pode trabalhar né? remoto ainda. Ver as pessoas. Anelisa, Bauru, São Paulo. Oiê, sou a Anelisa e tenho 19 anos. Sempre estudei muito, li muito e sempre me cobrei para falar e escrever corretamente. Não deveria, mas julgo muito pessoas que falam e escrevem errado. Ou ainda aquelas que postam aqueles absurdos na internet. Não julgo as pessoas que não tiveram condições, sejam financeiras ou acesso aos estudos. Eu julgo lá no meu íntimo pessoas que poderiam falar e escrever bem, ou ainda aquelas que ficam postando bobagens. Acabo me sentindo melhor que elas e também acabo evitando a amizade. Não acho isso legal. Estou tentando mudar, mas não é fácil. Adoro o podcast, beijos. Qual que é esse aqui? A soberba? A soberba, né? A soberba. Mas então, ela... Coisa, né? Tão nova. Então, ela tem 19 anos. Eu imagino que é uma pessoa assim, que estudou muito, que não tem muita paciência para as pessoas que, né, de repente, têm dificuldade em se comunicar. Não aquelas que ela deixa claro, mas não é aquela pessoa que não teve acesso, que não teve condições. Mas eu achei que incomoda bastante a Anelisa as postagens, né? Sim. Bom, porque a internet tem sido difícil ultimamente, aqui, né? Se a gente não filtrar as coisas que a gente acaba vendo na internet, a gente vai ficar muito bravo na frente da tela, né? Exatamente. Olha, Anelisa, passa batido, assim, cada um tem seu tempo. Né? E às vezes aquela é a verdade para a pessoa naquele momento, né? Infelizmente, né? Às vezes tem umas coisas realmente absurdas, mas para aquela pessoa é verdade. A gente tem que tentar perdoar, né? Porque né? Para aquela pessoa naquele momento é verdade. Porque né? aí a gente entra naquilo que a gente estava falando até sobre a ética, no sentido de fazer com o outro o que a gente faria com a gente, né? Então, passa por cima. É o momento da pessoa, né, Elisa? Vai passar para ele também, uma hora ou outra. Pode até demorar. E às vezes a pessoa não é o erro de português, né? Ela apenas está ali cometendo um erro gramatical, mas talvez é uma pessoa maravilhosa, né? Tem grande chance, na verdade. É isso. Bom, tem mais uma aí? Não, e o Alan? Não, então, tem mais uma aí. O Alan de Pederneiras, São Paulo, aqui do ladinho. Sou o Alan, tenho 18 anos, tenho preguiça de estudar. Olha, o contrário, você precisa conhecer a Anelisa. Não é? Aqui, gente, vocês precisam se conhecer. Olha o Matt vindo aí, né? Depois você passa o sobrenome de um para o outro, se achar no Instagram. Ah lá.
Tenho preguiça de estudar. Aliás, sou muito preguiçoso para tudo. Tenho preguiça até de escrever aqui. É isso, escrevi mesmo. Uma linha. Uma linha e meia. Ele tem preguiça de tudo mesmo. Até de comentar. Até uma Quando eu olhei isso aqui, eu comecei a rir, que eu falei assim, ai meu Deus, realmente é preguiçoso. Alan, não faz isso, Alan. Vai fazer alguma coisa, fazer um esporte. Não tenha tanta preguiça, saia desse sofá. Conheça a Annelise, ela vai te ajudar. Andréia, mas ó, vamos lá, temos uma psicóloga aqui na frente. Então, você vai nos ajudar. Todo mundo tem um pouquinho dessas coisas, tem né? sim. Olha, eu sou um pouco explosivo às vezes. Aham. Eu sou... O que a Samira falou aqui mesmo que ela fez? Ah, é namoradeira. Não, não sou namoradeira, pelo amor de Deus. Nunca foi? Nunca fui, sou bebê, né? O Fabrício, um pouquinho avarento, como ele mesmo se coloca aqui. A Anelisa, essa questão da soberba. O Alan, um pouco preguiçoso. Gente, isso palavras das pessoas, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tem um pouquinho disso, não tem? Tem, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. Mas quando que a gente tem que se preocupar? Quando assim, tanto é que eu falei aqui com o Fabrício, está prejudicando ele. A Arlete, que quando passa de um limite, um limiar que provoca não só dor no outro, mas dor nele também. Porque Então, a assim, dor no outro já causou bastante aqui. Né? Nesse caso, um terminou, o outro fica... Às vezes o filho tem medo dela, né? Ai, a mãe Sim. vai brigar. E fica o pai e o filho lá assim, tensos, tipo, né? tenso porque a mãe vai brigar. Então, Tem um desequilíbrio familiar ali. começa a prejudicar ela mesma. Então, quando que a gente vai procurar ajuda psicológica? Quando a gente começa a sentir que estou ruim por causa disso. Entendi. Então, assim, Né? tornou disfuncional a nossa vida, por algum motivo começou a incomodar, começou a atrapalhar. Não é porque a gente tem um pouco disso aqui de vez em quando que a gente tem que ficar desesperado. Não, Né? não. Isso acaba fazendo parte, de certa forma, do nosso dia a dia. Mas se aquilo começar a crescer a ponto de tornar a nossa vida pior, disfuncional, né? Causar Tendo dor crises, na gente, dores. né? Segundo Freud, quando que a gente vai procurar uma análise? Quando eu sinto necessidade de mudar, porque eu estou sofrendo. Então não é quando eu tenho um episódio. Não, são é vários. quando começa a acontecer com certa frequência. Que aqui a gente vê, né? Ela fala desde adolescente que ela é brava. Depois a questão de namorar não esse eu vou pular porque cada um faz aquilo que sente vontade. Sim. E não é um caso aqui de compulsão, né? Sim. Então aí vem a questão de não gastar. Então eu tenho um carro bom, tenho muito dinheiro no banco e eu não dou um pingo de prazer para mim. E isso também tem a ver com a personalidade das pessoas, né? A gente tem que ver que a personalidade de cada um é diferente. Então, as interpretações de mundo são lidas de maneira diferente pelas pessoas, não é? Sim, mas tem a questão... Você me perguntou o que a pessoa faz, né? Quando ela está sentindo sofrimento, procure ajuda. Isso, exatamente. É isso, então. Gente, obrigado por participar, viu, Spiriters, por ter mandado pra gente aí todos os relatos, são sempre maravilhosos. Então, o que nós tiramos de conclusão de hoje? Gente, o pecado, essa transgressão, os erros, eles existem, mas não a ponto de ofender a Deus. O erro, ele traz, de certa forma, pra gente um desconforto, e esse desconforto, né, que pode ser em menor ou maior grau, ele acaba sendo educativo. É a gente errar, entender que pisou na bola, para tentar não errar mais. Não na busca do perfeccionismo diário. Até porque, né, na faixa que nós estamos, nós não seremos perfeitos. Não. Mas podemos ser mais felizes. Então é isso que o Espiritismo nos ensina. Deus nos ama e não nos castiga. Andréia, para a gente finalizar então. Espiritismo para quê? Pecado para quê? Bom, eu acho que o maior exemplo do Espiritismo é ame, porque o amor é maior do que o pecado. Então, o Espiritismo para quê? Para a gente poder amar, não julgar a si mesmo. Acho que é antes até do outro. Isso aí. Bom, Espiritismo para quê? O pecado, então, é para nos, na minha opinião, para nos disciplinarmos, não é? Para que a gente aprenda a viver dentro daquele circuito ético da nossa vida. A ética sempre. Ética sempre, não pode faltar nunca, não é? Nem nesse episódio, nem nos próximos. Embora às vezes a gente cometa os nossos erros, as nossas falhas, a gente está na busca, né, Andréia? Exatamente, por isso que eu falei do amor, né? Porque a gente erra, então a gente se perdoar primeiro, né? Para poder perdoar o outro também. Perfeito. Gente, era essa a discussão que nós tínhamos hoje, então, sobre o pecado. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Andréia. Até uma próxima. Até a próxima, né? Valeu, Que bom pessoal. estar aqui. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí.
É isso aí, Spiriters. Estamos finalizando então o episódio de hoje do nosso podcast Espiritismo para Quê? Nos siga no Instagram, @espiritismo para quê. Até a próxima, pessoal. Voltaremos em breve. Um abraço.